Boa noite, irmãos. Graça e paz. É um prazer, uma honra, mais uma vez, poder estar aqui à frente para trazer a palavra do Senhor. E a minha oração é que o Senhor fale mesmo ao coração dos irmãos. O texto a ser exposto será no livro de Marcos, capítulo 10, dos versos 17 ao 31. Enquanto os irmãos vão encontrando na Bíblia, eu vou passando um pouco da ilustração. Marcos 10, 17. Um certo agricultor percebeu que sua plantação estava definhando. As folhas amarelavam, os frutos não vingavam, e ele gastava tempo tentando limpar as pragas que apareciam na superfície, aplicava remédios, cortava galhos, mas nada resolvia o problema daquela planta. Ele perguntou para um vizinho mais experiente que lhe disse: o problema não está nas folhas e nos galhos, mas sim na raiz. Se a raiz estiver doente, toda a planta sofrerá. O agricultor então cavou mais fundo e descobriu que o solo estava envenenado. Não adiantava apenas aparar o que estava visível aos olhos, era preciso tratar a fonte, o coração daquela árvore, as raízes daquela árvore. Assim também é com o ser humano. Muitas vezes nós tentamos corrigir apenas os sintomas. Palavras ásperas, atitudes erradas, hábitos pecaminosos, buscamos uma solução prática para aquilo que nós estamos, de fato, enxergando. Mas a Escritura nos ensina que a raiz de tudo está no coração. Provérbios 4, 23 diz: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, vamos ao texto de Marcos 10, dos versos 17 até o verso 31. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. Vou fazer a leitura. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, vende tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Verso 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho,
que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo por vir, receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Oremos mais uma vez. Deus, obrigado, Pai, pela leitura da Tua palavra. Rogo para que o Senhor esteja sondando os nossos corações, para que esta palavra seja como uma instrução, Senhor Deus, para as nossas vidas. Fala conosco, nos corrija no que precisamos melhorar e abençoa-nos, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, eu separei este texto, como é um trecho grande, eu separei ele em 3 partes. A primeira parte, nós vamos observar um pouco sobre a pobreza do jovem rico. Nós temos aqui basicamente um spoiler, que é um título, o jovem rico, mas Marcos, ele só traz que este homem era rico no verso 22, ao final do trecho, em que ele expõe acerca deste jovem. Bom, este homem, ele era um homem decente, ele era um homem de posição. O evangelho sinótico de Lucas nos diz que ele era um homem de posição. No evangelho de Mateus nós podemos encontrar também, esses são os textos paralelos, que ele era um jovem, ou seja, ele era conhecido em sua região, um homem de status. Ele chega de encontro a Jesus sem nenhuma dificuldade, as pessoas praticamente deixam ele passar, pois Jesus vivia cercado de seus discípulos e de multidões, mas esse jovem chega sem nenhuma dificuldade. Ele era um homem que se agradava em demonstrar a sua piedade, e a sua riqueza era um sinal visível de que Deus o estava abençoando, porque ele realizava boas obras. Eles tinham na sua tradição, no pensamento social, de que aquele que mais tinha riquezas era porque esse tinha boas obras. Da mesma forma que o contrário, aquele que era doente, este estava em pecado. Como perguntam acerca do cego de nascença. Quem pecou? Sua mãe, o seu pai? Porque existe essa questão de você receber aquilo que você faz, que você planta aqui nesta terra, certo? Bom, quando ele vê Jesus, ele não poupa esforços para demonstrar essa devoção perante um grande mestre dos judeus. Ele, além de correr ao encontro de Jesus, o que não é de costume de uma pessoa de status entre os judeus, ele corre, ele se ajoelha diante de tão grandioso mestre. E revela algo que o incomodava no seu interior, um anseio pela vida eterna. Este jovem, apesar de ter algumas garantias externas, exteriores, de que, de fato, ele era abençoado por Deus, de fato, ele caminhava seguindo os caminhos do Senhor, ele ainda assim tem dentro de si um anseio pela vida eterna, porque Deus colocou no coração de todo homem um anseio pela eternidade. Algo que provavelmente fazia este jovem rico passar noites em claro. Algo que, mesmo com todo o status que ele tinha, ainda o atormentava. Ele buscava o segredo para se conquistar a vida eterna. E ele faz a sua pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mas existe aqui, no adjetivo bom mestre, uma superficialidade com que este jovem trata a Jesus Cristo. Ele via Jesus apenas como um grande mestre, e não como o Deus verdadeiro. A pergunta de Jesus, que Jesus devolve a ele é: por que me chamas bom? Qual é o motivo de você estar me chamando de bom mestre? Somente um é bom, e este um é Deus. O Deus que deixou os mandamentos. Jesus faz com que esse jovem reflita acerca de qual era a sua visão acerca de Jesus. Ele o confessava como Cristo, como os seus discípulos o fizeram anteriormente, ou ele apenas era um mestre? Ele estava diante de uma autoridade ou diante do Deus vivo encarnado?
A repreensão feita por Jesus, dizendo que apenas Deus é bom, é uma correção acerca dessa superficialidade. Jesus não está dizendo que ele não é Deus, de forma alguma. Muitos fazem uma leitura errônea desse texto, dizendo, Jesus está negando a sua divindade, de forma alguma. Jesus apenas está corrigindo um conceito, e também está trazendo toda a glória para Deus, para o seu Pai, que está no céu. Então ele corrige essa superficialidade. Se é bom apenas por cortesia, o jovem está usando um termo de maneira errada, a não ser que o jovem reconheça que Jesus está vindo da parte de Deus. E mais, o jovem está buscando algo além dos mandamentos, para que ele pudesse se assegurar de que teria vida eterna. Porque ele já guardava os mandamentos. Após essa repreensão, Jesus responde à questão do homem trazendo os mandamentos de Deus, afirmando que o homem conhecia os mandamentos. É uma afirmação, não é uma pergunta. Você conhece os mandamentos? Não, Jesus afirma, você conhece os mandamentos. O que pode trazer salvação é a obediência ao Senhor. E o homem se autoafirma dizendo que os cumpria desde sua juventude, no verso 19. Tenho guardado desde a minha juventude. Esta guarda dos mandamentos, ela é feita a partir ali praticamente dos 13 anos de idade. São os 13 anos de idade, onde os meninos se comprometem e têm a responsabilidade de guardar as leis do Senhor. E ele o fazia, guardava as leis. Mas o que o fazia errar de fato é que ele pensava que poderia conquistar a vida eterna através das suas obras. A vida eterna não é conquistada, mas recebida, de graça. O seu pensamento era que de fato, ele cumprindo a lei em relação ao próximo, porque os mandamentos citados por Jesus são referentes à segunda tábua da lei, que são no trato do próximo. E Jesus traz isso porque se você não ama o seu irmão a quem você vê, você não pode amar a Deus a quem você não vê. Então, ele pensava que, cumprindo a lei com relação ao próximo, ele seria salvo. Talvez ele quisesse apenas uma palavra de afirmação sobre a sua salvação. Talvez por status. Talvez para acalmar o seu coração e receber de Jesus, um grande mestre, a afirmação de que ele de fato era salvo. Eu começo a imaginar que o que aquele jovem queria de Jesus não era um desafio, mas tão somente esta aprovação. A confirmação de que as suas obras eram realmente boas e suficientes para a conquista da salvação. Ou talvez alguma lei mais tranquila, um pouco menos pesada do que esta que Jesus faz. O texto paralelo em Mateus, no sinótico, traz uma pergunta do jovem. Ele diz, todas essas coisas eu tenho guardado desde a minha juventude. Que me falta ainda? Ele estava querendo algo mais, ele estava querendo talvez uma nova lei, ou uma palavra de afirmação mesmo. Mas o que ele recebe não é algo confortador, mas sim confrontador. Jesus, fixando o olhar nele, o amou. Talvez o fato do jovem guardar os mandamentos, a sua atitude de correr para buscar um ensinamento do mestre dos mestres, do Senhor dos senhores, o seu anseio pela vida eterna, talvez sejam características dignas do amor de Jesus. Jesus olha para aquele homem com amor. Ele vê neste homem um verdadeiro servo. Ele teria potencial suficiente para ser um seguidor de Cristo. Tanto que Jesus o amou e ele o convida para segui-lo. Jesus faz um desafio para ele e no final disso tudo, vem e segue-me. Muitas pessoas acham que, alguns comentaristas, falam que Jesus estava o chamando assim como chamou os seus discípulos. Um chamado mais intimista, um chamado mais para perto de si. E Jesus faz esse convite, assim como ele fez com Levi, quando passou por Levi, Mateus no caso, e disse, segue-me. E Levi, deixando tudo, o seguiu. Aqui está uma característica, deixando tudo,
o seguiu. Uma característica dos discípulos do Senhor. A questão aqui colocada é que o amor de Jesus nos desafia a agirmos intencionalmente em direção ao estabelecimento do seu reino. Jesus toca na ferida. Ele não deixa com que fiquemos confortáveis em nossa mediocridade, em nossos pecados ocultos. Ele nos confronta naquilo que Ele sabe que tem tomado o seu lugar em nossas vidas. Jesus faz uma afirmação não esperada e um pedido, ou melhor, um mandamento, que soou como uma loucura para aquele jovem. Ele afirmou que ainda faltava algo para ele. O que me falta ainda? Ainda te falta algo. E ele pede ao jovem que vendesse todos os seus bens e desse todo o dinheiro aos pobres, abrindo mão daquilo que ele tinha como suas riquezas. E com isso, ele teria um tesouro no céu. Meus irmãos, não se enganem também que a atitude do jovem de vender tudo que tem e dar aos pobres é algo que possa garantir a salvação deste jovem. O amor de Jesus é um amor exigente. Ele vê o nosso coração, ele toca onde os homens não conseguem nem notar a presença de um pecado. E ele exige mudança. O pecado revelado do jovem foi a cobiça, o amor ao dinheiro. Ele não fazia coisas más, mas ele não praticava o bem com aquilo que ele recebia. O seu dinheiro era o seu Deus, o seu pecado, cobiça e idolatria, mamon. Muitas vezes, nós pensamos que está tudo certo em nossas vidas, estamos seguindo a lei fielmente, estamos em um bom emprego, temos uma vida tranquila, temos uma família grande e bonita, mas estamos com os nossos corações voltados apenas para as coisas desta terra, apenas para essas riquezas que nós podemos adquirir aqui e agora. Somos idólatras. Por vezes nós damos mais valor às riquezas desta vida do que ao tesouro prometido por Deus, um tesouro nos céus. Por vezes nós somos tentados a imaginar que, fazendo muitas coisas, somos merecedores da salvação, mesmo em desobediência a Deus. O que Jesus realmente diz ao jovem rico é: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Imaginem o jovem rico sendo conhecido como o jovem doador, o jovem que por obediência ao Senhor e por amor ao próximo vendeu tudo que tinha e deu aos pobres. Ou se tornando talvez um desconhecido completo, perdendo status, fama, riqueza, negando-se a si mesmo. Esse trecho me faz lembrar a parábola do tesouro escondido, onde um homem encontra em um campo um tesouro escondido, um tesouro de valor. Ele esconde esse tesouro neste campo, vai, vende tudo que tem e adquire este campo. É assim que Jesus compara o reino dos céus, a este homem que vende tudo que tem para conseguir adquirir este tesouro de valor. O fato é que Jesus, sendo Deus, faz um pedido a este homem, este jovem rico, e aqui nós vemos mais um traço de sua pobreza. Ele não guardava o primeiro e maior mandamento de todos, que é amar a Deus acima de todas as coisas. O jovem demonstrava exteriormente as suas obras de caridade. Como já comentei, a sua riqueza era símbolo de que ele realmente era abençoado por Deus num conceito judaico da sua época. Mas, perante o mandamento direto do próprio Deus encarnado, o rico se recusa a obedecê-lo. O verso 22, o homem contrariado retira-se triste, porque haveria de abrir mão de muitas coisas, de muita coisa, para seguir a Jesus. É duro, é difícil, mas ele deveria fazer isto e carregar a cruz.
O ato de vender tudo que possui e dar o dinheiro aos pobres, novamente, não é de forma alguma o agente da salvação deste homem, a receita de bolo que ele procurava. O que eu preciso fazer para ser salvo? Não. O ato de obediência a Cristo, sim. O ato de confiar totalmente em Jesus Cristo. Este sim. O ato de seguir a Cristo. Como um discípulo, que é a finalidade dos ensinamentos de Jesus. O que evidencia a salvação é sermos seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, largarmos de todas as coisas por amor a Cristo e não colocarmos coisas no lugar de Cristo. A superficialidade da afirmação inicial do jovem rico, chamando Jesus de bom mestre, cai por terra. Porque se o jovem achasse mesmo que Jesus era um bom mestre, ele no mínimo tinha vendido tudo o que ele tinha e dado dinheiro aos pobres. Mas não, ele não faz isso. Ainda mais se a declaração desse jovem revelasse que Jesus era realmente o Deus vivo, ele teria obedecido o mandamento decretado ali pelo próprio Deus. Mas o jovem rico se retira entristecido. 1 Timóteo nos ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Existe também uma exortação aos ricos, em Timóteo. Exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, é claro, nos céus, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida eterna, da verdadeira vida. E o ensinamento de Jesus Cristo continua com uma lição acerca do que acabou de ocorrer com este jovem. Ele serve de exemplo para Jesus ensinar mais princípios aos seus discípulos. E aqui vem a segunda parte do sermão. As riquezas não podem trazer a salvação. Bem pelo contrário, as riquezas podem nos afastar do caminho para a vida eterna. Jesus continua com seus discípulos e ele não para de ensiná-los. A sua afirmação é: como é difícil aos que têm riquezas entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Quando Jesus faz essa afirmação, os discípulos estranham. E Jesus insiste com essas palavras. É como se os discípulos eles não quisessem ouvir essa afirmação, talvez ignorando, mas Jesus insiste na afirmação e enfatiza o fato da dificuldade que é para todos os homens entrar no reino dos céus. A Almeida Revista Atualizada, ela traz no texto, como é difícil aos que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. A confiança nas riquezas é um male, é um perigo. E Jesus faz uma comparação de algo que seria impossível mesmo de acontecer. Ele traz um camelo como exemplo, o maior animal terrestre conhecido na região da Palestina, e ele faz uma comparação desse camelo passando pelo menor orifício conhecido pelos homens daquela região, o fundo de uma agulha. A tentativa de explicar que o fundo de uma agulha é uma porta de entrada no muro, onde um camelo poderia passar sem as suas bagagens e de joelho, é uma falta de consideração com aquilo que Jesus realmente estava tentando trazer como explicação para o povo. O que Jesus estava dizendo era que é impossível mesmo um camelo indo em direção ao buraco de uma agulha para passar. E com esta afirmação de Jesus, nós podemos ver que é claramente impossível ao homem conquistar a vida eterna. A comparação com um camelo passando pelo fundo de uma agulha, como sendo algo mais fácil do que um rico entrar no reino dos céus, é tão chocante que os próprios discípulos passam a discutir entre si, no verso 26, acerca de quem poderia então ser salvo. Na cabeça deles, aquele jovem rico
não poderia ser salvo, então quem poderia? Se aquele jovem que na mentalidade deles era tão abençoado por Deus, por praticar os mandamentos, ele era um homem rico, ele tinha toda essa riqueza como fruto de bênçãos do Senhor. Então quem poderia ser salvo? Isto foi uma coisa boa, os discípulos trazerem para si mesmos. Quem pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo? A questão é que os discípulos estavam longe de serem pessoas de posses. Afinal de contas, eles eram pessoas humildes. E eles já seguiam Jesus. Como então essa questão chega ao coração deles? Meus irmãos, nós devemos observar que as riquezas nem sempre se tratam de dinheiro. Existem pessoas ricas em caridade. Existem pessoas ricas em conhecimento, em inteligência, ricas em família. Ou a sua riqueza está nos seus filhos, ou na esposa dos sonhos, no marido ideal, ou talvez numa boa profissão que você exerce, até mesmo no seu time de futebol. Mesmo que não em forma de dinheiro, todos os homens têm uma riqueza, algo que eles estimam até mesmo com a própria vida, mas esta não pode ser o fundamento da sua fé, nem tampouco o fundamento de sua salvação. Ninguém pode salvar a si mesmo. Bem algum deste mundo é capaz de proporcionar salvação ao homem, senão o próprio Jesus. Porque Deus é o doador da vida eterna. No verso 27 nós vamos observar isso. A reflexão dos discípulos traz a oportunidade perfeita para mais um ensinamento acerca da salvação. É impossível aos seres humanos, é impossível ao homem ser salvo por si mesmo. Aqui está de fato a afirmação de que o homem não pode ser salvo por suas obras, ou pelas suas riquezas. Ouro nenhum pode garantir a vaga de alguém no céu. Não existem indulgências, penitências, romarias ou mantras que podem fazer com que o homem seja salvo. Como está escrito em Marcos 8,35, parte A, aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas Deus pode realizar aquilo que para o homem é impossível. Deus pode dar a salvação de graça, dar de graça, aquele que Ele desejar, pois para Deus tudo é possível. Sendo assim, a confiança dos seguidores de Jesus deve estar sempre firmada tão somente nas promessas de Deus para o seu povo, promessa de vida eterna. Nada nem ninguém nesse mundo pode ocupar o lugar de Jesus em nossas vidas. Nós precisamos de Jesus para a salvação. Como está escrito na segunda parte do versículo de Marcos que eu acabei de citar, Marcos 8,35, parte B. Mas aquele que perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, este a salvará. Portanto, meus irmãos, o chamado a abrir mão das riquezas por amor a Deus é, em um sentido universal, a forma como nós demonstramos que nada toma o lugar de Deus em nossas vidas, em nossos corações. Chegamos agora na terceira parte do sermão. Os seguidores de Cristo abrem mão de tudo para seguir a Jesus. Dos versos 28 ao 31. O discipulado de Cristo exige renúncia. Pedro anuncia, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Nem sempre é uma renúncia como a que Jesus exigiu ao jovem rico. Muitos podem pegar esse texto e usar como pretexto para se enriquecerem a si mesmos, dizendo, não, você tem que dar tudo o que você tem, assim como Jesus exigiu ao jovem rico. Não, os discípulos, por exemplo, mesmo sendo seguidores de Jesus, ainda mantinham as suas casas,
Como, por exemplo, Pedro era casado e recebeu Jesus diversas vezes em sua casa. Mateus também recebe Jesus em sua casa, servindo uma refeição para Jesus Cristo e seus amigos, publicanos e pecadores. Vocês se lembram? Zaqueu, ao se arrepender, ele dá metade dos seus bens aos pobres e declara que ele restituiria 4 vezes mais se alguém ele extorquiu. Mas não tudo, a metade. Ele ainda continuaria com os seus bens, com a sua casa e com tudo mais que ele tinha. A questão da negação está ligada ao lugar que aquela riqueza ocupa em nossas vidas, em nossos corações. O que ocupa o primeiro lugar em sua vida? Isso é aquilo que você tem que renunciar. O que você tem trocado, o que você tem colocado no lugar de Deus, é isto que você tem que renunciar. Aqueles pecados que você tem confessado ao Senhor no momento de contrição, é isto que você tem que renunciar. Negar a si mesmo e carregar assim a sua cruz. No texto de Mateus 6, 19 a 21, Jesus diz para não acumularmos os tesouros nesta terra, mas nos céus, concluindo com um versículo muito conhecido que diz: pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. O tesouro de vocês se encontra nesta terra ou se encontra nos céus? Você faz boas obras para conquistar status, riquezas e bons olhares, ou você tem praticado boas obras por amor a Deus, por ser um seguidor de Deus? Não é o ato de fazer algo para ganhar a salvação, mas o ato de se entregar completamente a Deus. Não é o ato de vender todos os seus bens, mas o ato de ser um verdadeiro seguidor de Cristo. A renúncia dos discípulos é recompensada ainda no presente século. Verso 30, Pedro declara em favor dos discípulos que eles deixaram tudo para seguir a Jesus Cristo. E Jesus replica, trazendo uma noção de que existe sim uma recompensa ainda nesta vida aos que fazem isso. Receberão 100 vezes mais, mas com perseguição. A igreja é a família da fé. Jesus Cristo, Ele traz as riquezas como casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos. As riquezas não são apenas dinheiro, campos ou casas, não, mas a família que nós temos também são uma riqueza que o Senhor nos dá. E todo aquele que abrir mão disso, não colocá-los acima do Evangelho, acima de Deus, este receberá 100 vezes mais. Eu tenho provado disso, graças a Deus. Eu estou longe de casa e eu tenho recebido nesta igreja muitos irmãos, mães, pais, avós e amigos que têm me recebido, me acolhido, e eu sou muito grato por isso. E é uma bênção poder provar disso ainda neste século. Cada um de vocês tem um irmão, uma irmã, uma mãe, um pai. Pode estar sentado ao seu lado, próximo a você. Esta é a família que o Senhor nos dá. Aqueles que abrem mão de si mesmos são bem-vindos a entrar na comunidade dos servos, onde o maior de todos é o servo de todos. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. O que quiser ser exaltado deve ser humilhado. É uma comunidade diferente, é uma parcela do reino de Deus aqui e agora que nós podemos provar hoje. Leve em conta que tudo isso traz perseguição porque vai contra todo o pensamento secular da nossa era. Ser servo de Cristo é ser mal visto pelos governantes maus. Sofremos ainda com o resultado do pecado que ainda existe no mundo. Ainda sofreremos a morte como pagamento pelo pecado. Mas ainda assim, temos uma promessa muito maior. Na parte B do versículo 30, a renúncia dos discípulos é recompensada na era vindoura. No mundo por vir, receberá a vida eterna. Essa é a resposta que o jovem rico estava esperando. Como farei perder a vida eterna? A atitude que lhe faltava era abandonar tudo o que o afastava de Deus
para que, seguindo a Cristo, se tornasse parte do povo de Deus, vivendo o já e o ainda não, o reino de Deus nesta vida e na era vindoura, a vida eterna. Mas muitos primeiros serão últimos. Aqueles que buscam com todas as suas forças ganhar a vida aqui e agora, as perdem. Os ricos, os gananciosos, os que confiam nas riquezas, esses que por muitas vezes estão em posição de destaque, quem tem status nessa terra, muitos não entrarão no reino dos céus. E eu gostaria de encerrar essa palavra trazendo um detalhe muito importante, contido no início do nosso texto. Algo que poderia passar despercebido, mas que nós não podemos nos esquecer. No primeiro versículo do texto, existe uma indicação de para onde de que Jesus estava a caminho de algum lugar. E o trecho que será pregado na próxima semana trata acerca da terceira vez que Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Jesus estava a caminho de Jerusalém, caminhando rumo à sua crucificação, caminhando para a morte, não somente morte, mas morte de cruz, onde ali levaria sobre si os nossos pecados e as nossas dores. Jesus, antes de pedir a nós que nos negássemos a nós mesmos e tomássemos a nossa cruz, Ele mesmo o fez. O Rei dos Reis abriu mão daquilo que Ele tinha. O Rei dos Reis nos amou de tal maneira que negou a si mesmo e veio ao mundo em forma de homem. Ele foi tentado em todas as coisas, sofreu muitas coisas, foi humilhado, rejeitado, chicoteado, crucificado e morto. Ele tomou a nossa cruz. Foi por amor que Ele se entregou a nós, se entregou por nós. E é este o grande amor que nos mantém vivos, que nos mantém próximos, que nos fortalece a estarmos perto dEle e a buscarmos agradá-lo, a buscarmos negar a nós mesmos, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou e venceu a morte, nos dando a vida eterna. Esta é a garantia que nós temos, de que nós teremos uma vida eterna com Cristo. O fato dEle ter ressuscitado e nos prometido todas essas coisas. O que cabe a nós hoje é abrir mão de nossas riquezas pessoais e de tudo aquilo que nos afasta de Cristo e adorá-lo verdadeiramente e obedecer os seus mandamentos, confiantes de que no dia final, juntos com Ele estaremos no reino de Deus, desfrutando da vida que nos foi dada de graça, juntos em adoração eterna ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus os abençoe.